Chama viva da minha esperança, este canto suba para ti, seio eterno de infinita vida. No caminho eu confio em ti. Chama viva da minha esperança, este canto suba para ti, seio eterno de infinita vida. No caminho eu confio em ti. Irmãos e irmãs, paz e bem, iniciemos nossa reflexão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Continuamos nossas reflexões sobre as catequeses do Papa Francisco sobre a esperança cristã, neste ano jubilar em que celebramos a esperança. E a esperança brota no coração que se sente amado. A experiência do amor é que faz fortalecer em nós a esperança num Deus que nos ama tanto. Façamos então a oração do ano jubilar. Pai que estás nos céus, a fé que nos deste no teu Filho Jesus Cristo, nosso irmão, e a chama de caridade derramada nos nossos corações, pelo Espírito Santo, desperte em nós a bem-aventurada esperança para a vinda do teu reino. A tua graça nos transforme em cultivadores diligentes das sementes do Evangelho, que fermentem a humanidade e o cosmos, na espera confiante dos novos céus e da nova terra, quando vencidas as potências do mal, se manifestar para sempre a tua glória. A graça do jubileu reavive em nós, peregrinos de esperança, o desejo dos bens celestes e derrame sobre o mundo inteiro a alegria e a paz do nosso Redentor. A ti, Deus bendito na eternidade, louvor e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Tudo por causa de um grande amor. Tudo por causa de um grande amor. Tudo por causa de um grande amor. Por causa de um grande amor. A palavra de Deus que ilumina a nossa reflexão de hoje está na carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículos de 8 a 10. Vamos ouvir com bastante atenção. Mas Deus demonstrou seu amor para conosco, porque Cristo morreu por nós quando ainda éramos pecadores. Assim, tornados justos pelo sangue de Cristo, com maior razão seremos salvos da ira por meio dele. Se quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus por meio da morte do seu Filho, muito mais agora, já reconciliados, seremos salvos por sua vida. Nenhum de nós pode viver sem amor. E terrível escravidão na qual podemos cair é considerar que o amor deve ser merecido. Talvez boa parte da angústia do homem contemporâneo derive disso.
Acreditar que se não formos fortes, atraentes e bonitos, então ninguém se ocupará de nós. Muitas pessoas hoje só procuram a visibilidade para preencher o vazio interior, como se fôssemos pessoas eternamente necessitadas de confirmações. Contudo, podeis imaginar um mundo no qual todos mendigam motivos para chamar a atenção dos outros? E, ao contrário, ninguém está disposto a amar gratuitamente outra pessoa? Imaginai um mundo assim, um mundo sem a gratuidade do querer bem. Parece um mundo humano, mas na realidade é um inferno. Muitos narcisismos do homem nascem de um sentimento de solidão e orfandade. Por detrás de tantos comportamentos aparentemente inexplicáveis, esconde-se uma pergunta: é possível que eu não mereça ser chamado pelo nome, isto é, ser amado? Porque o amor chama sempre pelo nome. Quando quem não é ou não se sente amado é um adolescente, então pode nascer a violência. Por detrás de muitas formas de ódio social e de brutalidade, com frequência, há um coração que não foi reconhecido. Não existem crianças más, assim como não existem adolescentes totalmente malvados, mas existem pessoas infelizes. O que nos pode tornar felizes, senão a experiência do amor dado e recebido? A vida do ser humano é uma troca de olhares. Alguém que, ao olhar para nós, rouba-nos o primeiro sorriso, e nós que gratuitamente sorrimos a quem está fechado na tristeza e deste modo abrimos-lhes uma saída. Troca de olhares, fitai nos olhos e abrir-se-ão as portas do coração. O primeiro passo que Deus dá em nossa direção é de um amor antecipado e incondicional. Deus ama primeiro. Deus não nos ama porque em nós existem motivos que suscitam amor. Deus ama-nos porque Ele próprio é amor. E por sua natureza, o amor tende a difundir-se, a doar-se. Deus não relaciona nem sequer a sua benevolência à nossa conversão. Pode ser que esta seja uma consequência do amor de Deus. São Paulo diz de maneira perfeita: Deus demonstra o seu amor para conosco no fato de que, enquanto ainda éramos pecadores, Cristo morreu por nós. Enquanto ainda éramos pecadores, um amor incondicional. Estávamos distantes como o filho pródigo da parábola. Quando estava ainda distante, o seu pai viu-o, sentiu compaixão. Por amor a nós, Deus realizou um êxodo de si mesmo. Quer vir ter conosco nesta terra, por onde era insensato que ele transitasse. Deus nos amou também quando estávamos enganados. Quem de nós ama desta maneira? Exceto quem é pai ou mãe. Uma mãe continua a amar o seu filho até quando ele vai para o cárcere. Recordo-me de muitas mães que faziam fila para entrar nas prisões, na minha diocese precedente, diz o Papa Francisco. Não se envergonhavam. O filho estava na prisão, mas era o filho, e sofriam muitas humilhações, mas perseguições antes de entrar. É o meu filho. Minha senhora, o seu filho é um delinquente. É o meu filho. Se esse amor de mãe e de pai nos leva a compreender como é o amor de Deus. Uma mãe não pede o cancelamento da justiça humana, porque cada erro exige uma redenção. Mas uma mãe nunca deixa de sofrer pelo próprio filho. Ama-o também quando é pecador. Deus faz o mesmo conosco. Somos os seus filhos amados. Mas pode acontecer que Deus tenha alguns filhos aos quais não ama? Não.
Todos somos filhos amados de Deus. Não existe maldição alguma na nossa vida, só uma benévola palavra de Deus que auriu a nossa existência do nada. A verdade de tudo é a relação de amor que une o Pai com o Filho mediante o Espírito Santo, na qual somos acolhidos pela graça. Nele, em Jesus Cristo, fomos queridos, amados e desejados. Alguém que imprimiu em nós uma beleza primordial, que pecado algum, que escolha errada alguma, nunca poderá cancelar totalmente. Nós, diante do olhar de Deus, somos sempre pequenas fontes feitas para jorrar água boa. Jesus disse à samaritana: a água que eu te der tornar-se-á em ti fonte de água que jorra para a vida eterna. Qual é o remédio para mudar o coração de uma pessoa infeliz? Qual é o remédio para mudar o coração de uma pessoa que não é feliz? O amor. O amor. E como se faz para a pessoa sentir que é amada? Antes de tudo, é preciso abraçá-la, fazer com que se sinta desejada, que é importante e deixará de ser triste. Amor chama amor, de modo mais forte do que o ódio chama a morte. Jesus não morreu e ressuscitou para si mesmo, mas para nós, que os nossos pecados sejam perdoados. Portanto, é tempo de ressurreição para todos, tempo de erguer os pobres do desânimo, sobretudo os que jazem no sepulcro por um período muito mais longo do que 3 dias. E o Papa então conclui a sua catequese. Sopra aqui, no nosso rosto, um vento de libertação. Brota aqui o dom da esperança. A esperança de Deus Pai, que nos ama assim como somos. Ama-nos sempre e a todos. Viva a esperança! Viva a esperança! Viva a esperança! Viva a esperança! Ó Deus Pai, Pai nosso, Pai de todos sem distinção, somos teus filhos amados, porque assim vós o quiseste. De simples pó da terra, banhado em água, feito barro, sopraste em nós teu espírito de vida e nos fizeste a tua imagem e semelhança. Como criaturas vossas, corre em nossas veias a tua essência. Fizeste-nos irmãos uns dos outros, envolvidos e comprometidos pelo mesmo amor. Ajudai-nos a derrubar os muros que construímos e que nos impedem de viver a fraternidade. Com teu Filho Jesus, aprendemos que ninguém se salva sozinho. Ensina-nos, pois, a construir pontes que nos conduzem a Ti. Dá-nos a graça de, em Jesus, pela vivência do Evangelho, recuperarmos a dimensão divina de ser humano que havíamos esquecido. Adotando-nos como filhos e filhas, fizeste-nos herdeiros de Teu reino. Faze-nos, Senhor, comprometidos com a fraternidade social e ecológica, por um mundo de paz e justiça nessa grande casa comum. Assim seja. Amém. Um Deus apaixonado mandou o seu recado por meio do seu Filho
e o Filho foi Jesus. Mandou dizer que é Pai e ama tanto a cada que até um fio de cabelo que nos cai, porque Ele é Pai. Seu coração percebe. Chegamos assim ao final da nossa reflexão de hoje, que nós possamos fazer de fato a experiência de amor, do amor do nosso Deus. Ele nos ama por primeiro. Se sentirmos este amor, com certeza também seremos canais do amor de Deus para tantas pessoas infelizes. Que a nossa presença possa levar alegria para esses corações tão desamparados. Um abraço, um olhar, a atenção, o cuidado trazem a alegria ao coração. Sejamos então portadores desta alegria, portadores do amor, portadores da esperança. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem. Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor. Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor, aleluia. Tendo vencido a morte, o Senhor ficará para sempre entre nós, para manter viva a chama do amor que reside